Meus amigos, nós estamos no mês do combate, ou mais uma vez, em um mês em que se incentiva o combate à violência contra a mulher. E por isso, então, se estabeleceu de que este seria o Agosto Lilás. É apenas esta, sem dúvida alguma, uma forma de lembrar, de reforçar a necessidade de evitar que as mulheres sejam agredidas a todos os dias por um monte de covarde que tem por aí afora. Lamentavelmente, nem mesmo com o aumento das penas, a lei agora determina 40 anos para o feminicídio, mas nem mesmo isso tem evitado que as mulheres continuem sendo covardemente agredidas, mortas todo dia por maridos, ex-maridos, namorados, pretendentes, por homens de um modo geral, que não gostam de mulher, efetivamente, e que cometem crimes verdadeiramente absurdos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com um especialista no assunto, um criminalista, doutor Rogério Matos, que está aqui com a gente no GG News e vai bater um papo exatamente sobre essa questão e falar um pouco mais tecnicamente sobre essa história da aplicação da lei e da medida protetiva. Bom, doutor, a gente tem a notícia de que poucas medidas protetivas, né, são aplicadas aqui na Bahia. Por que isso acontece? Na verdade, Genildo, não são poucas que são aplicadas. O que está havendo, principalmente no estado da Bahia, é uma demora para a aplicação da medida protetiva. Sim. A legislação exige que, em até 48 horas, essa medida protetiva seja deferida, ou não. O que acontece? A vítima de violência doméstica procura uma delegacia, um advogado, o Ministério Público ou a Defensoria Pública. São as 4 entidades que podem fazer o requerimento da medida protetiva. Normalmente, ocorre na delegacia. Vai a vítima até a delegacia, a delegada faz o requerimento e em até 48 horas, segundo a lei, tem que ser definido ou não a medida protetiva. O que é que ocorre? A demanda aumentou muito. Ainda bem, graças a Deus, que as mulheres têm tido coragem de oferecer as denúncias e requererem as medidas protetivas. Então, assim, o estado da Bahia hoje é o 5º em solicitações no Brasil. Assim, nós temos poucas varas de violências domésticas ou de varas de garantias, que são as varas que normalmente no interior da Bahia, algumas varas de garantias decretam a medida protetiva. Aí em Salvador são as varas de violência doméstica. Nós temos poucas para demandas. Então, o que é que acontece? Gira em torno de 16 dias, segundo o próprio Tribunal de Justiça, para definir. Mas isso é uma média. Existem casos que é deferido em 48 horas. Eu, quando solicito, eu empreendo diligências. Porque a empreender diligências, Genildo, eu protocolo e vou à vara. Aí faço aquela perturbação. Fico perturbando, como advogado tem que fazer, dando em cima. Não, e se você não fizer isso, não vai ser decretada. Vai sim. Mas a gente sabe que quando futuca é melhor. Sem dúvida alguma. Apertar para ver se o pessoal realmente chama atenção, né? Agora, doutor, a lei já não faz muito tempo que mudou um pouco e facilitou essa concessão da medida protetiva, né? Até por delegados. Por que então que há essa demora? Por que não se estabelece que pediu, estabeleceu e depois há um julgamento para desfazer ou algo desse tipo? Veja bem, houveram diversas mudanças da Lei Maria da Penha. Uma dessas foi que a medida pode ser concedida em casos excepcionais pela autoridade policial. Mas, de regra, as autoridades policiais encaminham para o judiciário e que, diante da demanda, Genildo, realmente tem atrasado. O que é que eu posso dar como sugestão? Normalmente, de regra, a medida protetiva ela é decretada sem que o agressor saiba. Ela, inclusive, tramite segredo de justiça. Porque você não pode avisar. Então, o que é que eu falo? O que é que eu falo para as vítimas? Solicite a medida protetiva e não comunique a ninguém, a não ser familiares próximos. Não deixe com que o agressor saiba. Porque qual é a ideia, Genildo? É por isso que não se ouve nem a parte contrária, ou seja, não se ouve nem o suposto agressor, não se ouve justamente para que ele não saiba disso,
e pressione a mulher, ou até chegue no feminicídio. Então, é importante que ela não fale para ninguém, amigos, etc., a não ser para seus familiares próximos, porque diante dessa essa atual demora, vamos dizer que ela vai na delegacia hoje, aí ela fala, ó, pediu a medida protetiva, aí vai ficar 15 dias ela sob terror do agressor. Então, assim, o agressor ele é surpreendido pelo oficial de justiça dizendo saia da casa, se for o caso de morar junto, saia da casa com a roupa do corpo, ou seja, com a roupa do corpo. Mesmo, Genildo, que a casa seja só dele. Vou dar um exemplo. Certo. Tem uma casa e aí eu, no futuro, eu venho e contraio um relacionamento. E aí eu agrida a minha esposa, companheira. O que é que acontece? O judiciário retira você da sua própria casa, em caso de violência doméstica, e deixa a vítima. Então, assim, diante da demora, que agora, como está muito divulgando, eu acho que vai tender a solucionar esse problema, seja criando mais varas, seja alguma forma de celeridade, é importante que se mantenha um sigilo. Sim. E a própria lei, o próprio processo já mantém. Se a pessoa consultar, não vai ver, porque o processo tramita em segredo de justiça. Certo. Agora, por que, na sua opinião, os delegados não fazem esse pedido diretamente e preferem encaminhar isso para a justiça se eles têm o poder também? Porque, veja bem, o que tem acontecido muito? Vamos lá. Não sei se você viu nas matérias que saiu, principalmente aqui no estado da Bahia. Sim. Dizendo que quase metade das medidas protetivas não são deferidas. O que é que tem acontecido? As mulheres, hoje, elas estão lutando pelos seus direitos, ok? Válido, tem ido denunciado, ter perdido a vergonha, porque não tem que ter vergonha de ser agredida, é uma vítima, não tem que ter vergonha, tem que realmente denunciar. Mas, por outro lado, mulheres, aí eu falo mulheres entre aspas, têm utilizado do Instituto para emitir e obter vantagem. Inclusive conseguir uma separação imediata, retirar tanto que a delegacia da mulher hoje, ela já não é mais como antigamente, não. Antigamente ela chegava dando atenção 100% à mulher, credibilidade total, tudo. Hoje as autoridades questionam bastante, porque tem avançado muito, e muito mesmo, denunciações caluniosas, porque algumas pessoas espertas, a minoria, minoria, Sim. mas algumas mulheres espertas sabem que a parte contrária nem é ouvida no primeiro momento, e você retira. Eu já peguei casos de que a mulher inventou coisas do marido, o marido foi retirado de casa, agora sim, Renildo, isto há uma reversão. Certo. No primeiro momento, tem que se dar credibilidade à mulher, afasta seu agressor, é presumida a veracidade dos fatos, mas uma mulher que faça isso pode tomar uma invertida depois, inclusive, responder por denúncia caluniosa. Então, eu imagino que as autoridades policiais encaminham, a não ser quando é um caso bem assim, flagrante. Explícito mesmo, né? A polícia conduziu os dois presos, bateu na mulher, está com a escoriação no corpo, entendeu? Mas essas vão lá falar o que a maioria é verdade, Certo. as autoridades policiais encaminham para o judiciário. Você acha que esse período de espera é o período em que a polícia apura verdadeiramente os fatos ou ela simplesmente aguarda a decisão da justiça? Esse período é da decisão mesmo da medida protetiva. Tá. Então, veja bem, foi evoluindo o procedimento para poder dar celeridade. Por exemplo, na delegacia hoje, Sim. a autoridade policial emite um relatório onde a pessoa marca. Ele possui arma, ele abusou sexualmente de você, aí você vai marcando. Isso facilita. Então, ele já tem um modelo, a autoridade policial já tem um modelo mais ou menos pronto, ela consegue mandar uma medida protetiva em meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Bem rápido. Porque é baseado em formulário. Sim. O relato dela, mais meia horinha de relato, encaminha. O que tem demorado é justamente as decisões. Por causa da fila. Da fila. E no momento, doutor Rogério, no momento em que o juiz decreta, aceita, acata aquele pedido, imediatamente o oficial de justiça sai ou há um período ainda? Há um prazo?
As últimas medidas que eu solicitei, o oficial de justiça, porque hoje tem a central de mandatos e etc., tem cumprido rapidamente. Tipo assim, saiu 8 da manhã, 9, 10 da manhã, já tem cumprido. Ele já vai embora, né? Ele vai sozinho, se encontra com... Não, ele vai sozinho, cumpre rápido. Alguns, o que eu não acho muito correto, mas porque depois da pandemia, Genildo, flexibilizou as intimações, o modo do oficial de justiça chegar, hoje utiliza-se muito o WhatsApp, etc. Tal. Alguns ainda fazem essa notificação por WhatsApp. Eu acho isso temeroso. Uhum. Melhor que o oficial de justiça chegue lá, porque tem a intimidação da presença do oficial de justiça. Certo. Mas há possibilidade, em alguns casos, em havia o oficial de justiça intimar por WhatsApp, mandar a medida protetiva. Agora, essa medida protetiva, ela tem, de alguma forma, surtido efeito, o senhor diria, de um modo geral, ou há casos ainda que os intimados, aqueles que são notificados, não cumprem essas medidas e acabam provocando crimes? Vamos lá. O descumprimento da medida protetiva é um crime previsto na Lei Maria da Penha. Certo. É passível de prisão preventiva. O que eu posso dizer é que a grande maioria se intimida e cumpre. Porque, na verdade, Genildo, o agressor é covarde. É um covarde. É. Então, quando chega o peso de uma decisão judicial, ele tem medo. A grande maioria tem medo. Você vê... tem casos de feminicídio que tinha medida protetiva, ainda assim o cara foi e matou. Isso é exceção. O problema é que todo feminicida, Genildo, ele primeiro foi um agressor. Ele xingou, ele bateu, ele ofendeu, ele cometeu violência patrimonial, violência sexual. E isso é uma escala, a escala da violência, até que se chega no feminicídio. Então, é até comum que feminicida, que é a exceção dos agressores, é a exceção, ainda bem que é a exceção, Mas eu costumo dizer que esses caras são psicopatas e que nada freariam eles. Nada frearia eles. O que eu posso te dizer, Regildo, que a medida protetiva é muito importante, é válida e freia. Até porque também eu faço muita defesa. E eu vejo como os clientes ficam com medo. O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? O que é que eu não posso fazer? Eu sinto o medo e o respeito. Na verdade, não é respeito, é medo mesmo. Sim, medo sim. De ser preso. Porque vem lá, na medida protetiva, em caso de descumprimento, você pode ser preso, vem tudo escritinho. E ainda assim, ele passa pela audiência posterior, aonde a vara, através do seu servidor público, vai dizer tudo que ele não pode fazer. Uhum. Agora, como é que tem sido o comportamento dos juízes na hora dessa audiência de custódia após a prisão em relação a esses casos aí de não cumprimento da medida protetiva, doutor? Veja bem, descumprir a medida protetiva, aquelas mesmas partes podem pedir a prisão. Advogado, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Polícia. Certo. A audiência de custódia, como você bem sabe, é para checar a regularidade da prisão. Ok? Sim. Se não houve a regularidade, se não roubaram a porta no momento inoportuno, se houve lesão corporal em relação ao preso, checado toda a validade, ele vai seguir preso pelo tempo determinado da lei. Entendeu? Esse de custódia, tanto nesse caso, em qualquer caso, é para checar, Genildo, a regularidade. Tudo bem, então. Aí por que sai? Pronto, vamos lá, por que sai? Tirando Maria da Penha, tirando nenhum dos casos comuns. Vai o preso em flagrante, passa por uma audiência de custódia em 24 horas. Ok? O juiz checa, como foi, pergunta ao preso, como você foi preso? Você apanhou? Houve alguma irregularidade? Checa os requisitos, tá tudo ok o flagrante. Aí o que é que ele faz? Homologa a prisão em flagrante. Só que tem casos que cabe a liberdade provisória. Por exemplo, furto simples. Os casos de lesão corporal leve. Aí, a pedido da defesa, ou o Defensoria Pública, ou o advogado, faz a postulação pela liberdade provisória e o juiz vê, por exemplo, no caso de lesão corporal leve, não cabe nem prisão na sentença. Então, esse caso é para se realmente fazer com que ele responda liberdade. Porque numa sentença não vai caber prisão. Ele vai ser substituído por pena restritiva de liberdade, prestar serviço à comunidade, cesta básica. Agora, o que ocorre, que a imprensa critica com toda razão, é que alguns juízes são mão frouxa demais. E aí acaba assaltando traficante, acaba assaltando pessoas, inclusive com crimes reiterados.
Nesse caso de descumprimento da medida protetiva, cabe, de alguma forma, aí a aplicação do pagamento de fiança ou não? Não, 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 não. Não, em hipótese alguma. É feito o pedido de representação pela prisão preventiva. Eu já fiz umas 2 ou 3. Das 3 que eu fiz, 2 foi acatada e ele vai preso. Agora tem um tempo determinado. Essa prisão é um tempo determinado. É um crime autônomo. É descumprir a medida protetiva, é um crime. Foi flagrante a prisão é diferente. Vamos lá. Está decretada a medida protetiva. Não ligar para familiares, não ligar para a vítima, não manter 500 metros de distância, não frequentar os locais. Qualquer dessas atitudes. Vamos lá. Tem a medida protetiva e o agressor vai na porta da mulher, onde não pode estar, e fica gritando, xingando, gritando, ameaçando. Ele pode ser preso em flagrante, porque tem a medida protetiva. E, interessantíssimo, vamos lá. Toda mulher que tem a medida protetiva deve imprimir e deixar na bolsa. Por quê? Porque quando você vê o agressor, você liga para qualquer viatura, para qualquer viatura, liga para, e a mostra, o cara sai preso em flagrante. Ainda assim, se ele sair da situação de flagrante, ela conseguindo provar que ele feriu a medida protetiva, pede-se a prisão preventiva, o juiz e o Ministério Público vão analisar o fato concreto e aí decreta a prisão preventiva. Ele pode de duas formas, em descumprimento da medida protetiva. Em flagrante, se passar alguma autoridade policial ou polícia, ou qualquer do povo mesmo que contenha, porque qualquer do povo pode prender, contenha prisão em flagrante. Saindo do estado de flagrância, pode-se e deve-se se representar pela prisão preventiva. Eu gostei dessa conversa, para esclarecer, inclusive, porque eu, por exemplo, não sabia de alguns detalhes que você acaba de esclarecer aí. Mas vamos supor, o cidadão recebe a determinação da justiça de se afastar daquela mulher por X metros, só que ele mora com a família dele naquela mesma rua. Ele mora com a mãe, ou tem o pai, alguma coisa desse tipo, tal, que mora ali. Ele não pode continuar morando nessa rua? Genildo, no primeiro momento ele vai ter que sair. Depois ele constitui um advogado e aí tem que convencer o juiz que é essencial a presença dele lá. Isso acontece, sabe como? Interior pequeno da Bahia, Genildo. Tem interior que a cidade acho que não dá 1 quilômetro. Mas aí tende a botar 50 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Mas imagine, no interior, o cara que era da Bahia pequeno, ele descumpre a medida protetiva toda hora. Porque tem interior da Bahia que é só uma rua. Só uma rua. Passa para a padaria, descumpre. Vai para o colégio, descumpre. Vai para o trabalho, descumpre. Aí é óbvio que tem que se analisar, que tem que se flexibilizar. Mas e de imediato, ele tem que sair. Hoje ele sai com a roupa do corpo. Viu? É mesmo? Ele sai com a roupa do corpo. Eu tenho lá um. Não. O senhor vai sair. Agora. O Estado faz um requerimento nos autos do processo, solicitando autorização da vara de violência doméstica, pedindo para retirar os bens que estejam lá dele, os bens pessoais. Ele não pode pegar os bens pessoais, no primeiro momento. Solicita e aí é deferido, e isso é deferido, é óbvio, é deferido e aí vai e se retira. Normalmente com os advogados acompanhando, testemunhas acompanhando, mas... Porque, veja bem, Renildo, se fosse diferente, a mulher está dentro de casa, o cara vai, o oficial de justiça sai, não entre não, por favor, não entre não. Só um minutinho, que eu vou lá dentro pegar só umas roupas para a mulher, ele vai matar a mulher. Pois é. Ele pode estar até em violenta emoção. O cara pode estar tão indignado, porque ele é surpreendido, a maioria é surpreendido, Renildo. Ele não espera, não. Eu imagino. Porque as mulheres estão sábias, ainda bem, elas estão arteiras agora, ainda bem, arteiras do bom sentido. Elas estão, fica quieta, e aí o cara, se você deixa esse cara entrar, ou ter contato com ela, é óbvio que ele vai, aí a medida protetiva vai ser negativa. Sem dúvida. Com certeza, concorda? Ele é surpreendido, na cabeça dele de agressor imbecil que é, ela cometeu agressão que inverte, né? A lógica, né? O bandido, quando assalta você, ele chama você de vagabundo, né? Não é assim? Bandido, claro. Ladrão, vagabundo, inverte. Então, na cabeça dele, se ele recebendo essa notícia, ele tendo acesso imediato a ela, ele, na cabeça dele, ela que tá agredindo ele, porque deu queixa dele. Isso é a medida protetiva. É assim que funciona na cabeça.
É incrível. Doutor, saiu recentemente o Anuário de Violência contra as Mulheres, né? Fazendo uma comparação entre o que acontece aqui na Bahia, em particular, a gente está aqui na Bahia a falar sobre isso. Por que essa violência contra a mulher, mesmo com o endurecimento da lei, continua? Eu já falei sobre isso em outras oportunidades, mas vou aproveitar agora esse agosto lilás para falar com você um pouco, você que trabalha muito com essa história de defender as mulheres que são vítimas da violência, doutor. Por que o pessoal insiste em agredir, mesmo com o endurecimento da lei? Veja bem, há algumas linhas de pensamento. A principal, e a que eu coaduno, é que hoje você tem mais visibilidade, a mulher denuncia mais. Mas não quer dizer que o homem esteja agredindo mais. Hoje a mulher procura mais justiça. Antigamente ela era mais amordaçada, ela não tinha liberdade, ela não trabalhava, ela era submissa financeira, emocionalmente, de todas as formas. Então, ela, muitas vezes, antigamente, não tão antigamente, as mulheres eram extremamente submissas aos homens. Uhum. Então, assim, inclusive, envergonhadas de se falar das agressões. Você vê que até pouco tempo as vítimas de estupro tinham vergonha de falar que eram estupradas, entendeu? Que eram estupradas. Então, assim, o que há hoje, na verdade, é uma divulgação, porque se procura mais. Assim, então, na verdade, eu tenho certeza que hoje, apesar de ter a mesma quantidade de agressão que tinha antigamente, hoje, pelo menos, se pune. Se pune. Agora, por que mata mais do que antigamente? Ok? Aí tem uma linha. Vamos lá. Uhum. Por quê? A mulher, antigamente, o marido gritava e ela ficava quieta. Gritava e ficava quieta. Vamos pensar com a cabeça de um agressor e de um feminicida. Não que nós pensássemos nunca em ser isso. Mas vamos lá. Concorda comigo, se eu sendo um feminicida, que eu gritasse há 40 anos com minha mulher e ela ficasse quieta, tem motivo de eu bater nela? Ou de eu agredir ela? Não. Aparentemente não. Ela acatou. Como de direito, e tem que ser o empoderamento da mulher, não estou falando aqui de política, não. Sim. De política, não. Estou falando do empoderamento mesmo. A mulher trabalha. Hoje a mulher, o marido grita, ela diz, peraí, não me grite, não. Então, aquela agressividade que não tinha uma contra-reação, não fazia com que esse cara, bastava o cara gritar. Gritava, ela se amuava, ficava quieta. Então, se você dominou pelo grito, por que você vai dominar pelo tapa? Veja bem, aqui ela fala simulando a mente de um agressor. Sim. Entende? Hoje não. Gritou a mulher da sua razão, no seu direito, e disse, não me grite não, senão vou procurar a polícia. Tem aquele lance do machismo que está arraigado na nossa sociedade, etc. Tal. Então, esta ascensão merecida e válida e total, concordando, da mulher, faz com que esse conflito do homem machista entre em conflito com a mulher devidamente empoderada. Uhum. Então, essa é uma corrente que eu também me coaduno. Então, assim, antigamente tinha pouquíssimo feminicídio, porque a mulher estava sendo assassinada aos poucos, Genildo, antigamente. É verdade. Ela estava amordaçada, assassinada, ela não reagia, ela chorava, se deprimia, se guardava. Hoje ela luta pelos seus direitos, e aí faz com que o agressor tenha que gritar mais, tenha que agir com mais truculência para tentar conseguir aquilo que se tinha no passado. É uma coisa perversa. Então com facilidade. No passado era com facilidade porque era a ideia de que o cara era o patrão, né? E a mulher era apenas uma dona de casa, de afazeres do lar, somente isso. Se você observar, se você fizer um acompanhamento histórico, quanto mais a mulher avançou nos seus direitos de trabalho, o feminicídio tem acompanhando subindo. Justamente por isso. A ausência daquela submissão antiga que a mulher tinha, que graças a Deus se libertaram. É válido a gente ressaltar o mês como o Lilás. Destaca para justamente enfatizar mais ainda a necessidade de combate à violência contra a mulher. Não é isso, doutor Rogério? Toda campanha, desde que não tenha politicagem, eu acho interessante. Claro. Porque
uma campanha dessa faz com que corra o zoom, se divulgue sobre a situação, e pode ser realmente, eu acho que tem efeito em a mulher que está sofrendo ainda calada e ver na televisão e dizer, porra, vou criar coragem. Até porque, por exemplo, essa entrevista está surgindo muito por causa desse Agosto Lilás, ok? Isso. Então faz com que ela, a vítima, já tenha essa informação, além de diversas outras ao longo do país. Então é válida. Todo tipo de campanha é válida por esse ponto de vista. Esse mês todo, o Brasil todo vai falar sobre feminicídio, sobre violência doméstica, e as vítimas estão vendo em casa. Então é muito válido. É isso aí. Doutor Rogério, obrigado pela sua presença aqui ao nosso programa, ao nosso canal, né, o GG News, e a gente vai conversar muito mais a partir de agora aqui, nesse canal de comunicação completa. Mais uma vez, um abraço a todos.